no momento justamente, quer dizer, a Haia foi o momento que, olha, agora o mundo vai ser regulado pelo direito internacional, né? E em 1916, o que tinha havido? Uma gigantesca quebra do direito internacional. Naquele momento, realmente, a Alemanha, sobretudo, era percebida muito como o país agressor. Pois tem toda, a gente pode até fazer uma live sobre origens da Primeira Guerra Mundial, que é um tema fascinante, né? É Absolutamente verdade. fascinante. A visão da Alemanha como o grande culpado pela guerra, eu acho que ela tem que ser matizada um pouco, né? Já estudei trabalhos Lembrando que colocam... também, né, Ernesto, que a gente tinha aí aproximadamente a última guerra foi a franco-prussiana, né, ali em 1870, a última Exato, grande exato, guerra, né? exato, exato, Então o mundo exato. vivia um período de paz, né? Um período de bastante estabilidade e de repente surge esse conflito. Sim, exato, 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 né? E que se quebrou justamente essa expectativa com a Primeira Guerra Mundial. Mas então o Rui Barbosa está diante dessa... Olha, houve uma quebra do direito nacional por parte de um agressor, que é a Alemanha. Então não vamos entrar na... Essa era a leitura de todo mundo na época, né? Não vamos entrar na questão de, né, se a Rússia czarista, né, deu uma facilitada ali, provocou... Não. Bom, a Alemanha que era vista dessa maneira. Então, a perspectiva é de, olha, o que aconteceu com esse sonho ali do direito internacional de 1907? Né? E como é que a gente pode colocar isso em vigor agora para defender a nossa civilização e os nossos valores? Então, essa é a perspectiva que ele se coloca. Né? Não é de defender a paz pela paz, não é de propor a paz pela paz. Né? O que seria a paz pela paz? Seria chegar e dizer, olha, assim, vamos acabar com a guerra se rendendo, né? Os países, né, com os quais o Brasil se identificava, né, naquela época, enfim, ali, França, Inglaterra, sobretudo, né? Ou seja, aqueles que estavam em guerra com a Alemanha, então, que se rendam, né, e deixem que o outro invada e tome conta de tudo. Assim você consegue a paz, né? Não é isso que está em Rui Barbosa. Ele não é um pacifista nesse sentido de ser aquele que entrega, né? Sempre é fácil você atingir a paz se rendendo, né? Mas não é um valor moral, né? Isso não Não tem cumpre o dever raízes... de justiça, né? Não cumpre o dever de justiça, não cumpre exatamente os deveres que emanam da nossa sensibilidade, né? O dever de honra, o dever de, né, coragem diante das No fundo é adversidades. dar o prêmio ao agressor, né? Exatamente, exatamente, né? Esse conceito da paz pela paz, né? E não é o conceito do Rui Barbosa, né? Um campeão do direito internacional, mas para ele o direito internacional, para ser direito, ele tem que identificar onde está a justiça e onde não está. Correto. Então, eu já vi aí num posicionamento do Itamaraty, depois do começo da guerra, o seguinte conceito de que, olha, durante a guerra na Ucrânia não cabe procurar culpados e inocentes, né? E eu até comentei em algum vídeo que eu fiz, mas, olha, se você tem uma perspectiva de justiça, né, na justiça, sim, há culpados e inocentes. Às vezes é difícil de identificar, às vezes tem matizes, né? Mas isso, olha, não tem culpado nem inocente, isso é uma coisa, né, que já parte de uma perspectiva de, como é que diz ele, não é, de impassibilidade, de silêncio, de Seria indiferença. o isentão, né, Ernesto? Esse Isentão, seria o né? O isencionismo, isentão. né? Pois então, a indiferença moral. E eu sempre, assim, só lembrando um pouco das coisas no tempo da minha gestão no Itamaraty, eu sempre falei, sempre fui muito contra a ideia da indiferença moral, né? Acho que falei isso em diferentes ocasiões. Sempre fui contra, acho que é um dos grandes problemas, acho que não é a boa tradição da diplomacia brasileira a indiferença Tem moral. um discurso que você fez, eu dei dando É, uma procurada, na comemoração dos 75 anos do fim da Segunda Guerra. E lá você fala sei. muito sobre isso, né? Porque É, se fala muito sobre os valores da Carta da ONU, né? Se fala muito sobre aquela questão do pacto de não agressão entre os estados, porém, você vê constantemente um estado invadindo o outro, você vê que simplesmente passam por cima dessa carta, e achei muito interessante, você fez um comentário lá bastante voltado para essa realidade.
Nós não podemos alcançar a paz pela paz simplesmente. A gente precisa ter algo de substancial ali. Não adianta se falar em paz, como se fosse dessa forma que você acabou de citar aqui, né? Ou seja, não vamos combater de volta, vamos entregar nosso território, vamos nos submeter a Isso, nossa cultura à cultura do dominador. Não é desse jeito que se faz. Né? Então, até indico isso. para o pessoal, se quiserem procurar esse discurso do Ernesto, né? Foi do aniversário de 75 anos do fim da Segunda Guerra.